Você me puxa a orelha e pede para me gravar. Porque eu sou o melhor professor, mas às vezes eu esqueço das coisas. Ó, então a gente já está gravando. Já vou compartilhar a tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou compartilhar minha tela inteira, é bom que vocês leiam meus e-mails. Vamos lá. Aqui, ó, a gente executar esse CMD, a gente vai entrar numa janelinha preta dessa aqui, ó. Isso aqui é um console. Então, nesse cara aqui, a gente consegue fazer programas. Então, lá na aulinha de algoritmo que vocês já tiveram no primeiro período, vocês lembram, né? A gente executa uma instrução, depois executa outra, vai executando passo a passo até o computador fazer o que a gente quer. Então, a gente consegue programar também essa telinha preta aqui. Por exemplo, eu posso limpar a tela, listar o diretório. Então, são comandos que tem. Mas a gente vai fazer o programa usando a linguagem C#. Tá? Então, a gente vai fazer um programa, ele vai virar um arquivo .exe, que é a linguagem de máquina, e vai rodar aqui nesse carinha. Por que eu vou usar console e não um sistema de janelas mais elaborado, por exemplo, que a gente tem o PowerPoint, que ele tem menus, tem botões? Porque essa disciplina de estrutura de dados, a gente vai falar de como a gente salva e recupera dados, como é que a gente organiza volumes muito grandes de dados. Então, não faz sentido a gente ficar perdendo tempo desenhando tela para o sistema ficar bonito. Isso vocês vão ter em outras disciplinas, vocês vão ter programação para web, programação de dispositivos móveis, vocês vão ter linguagens comerciais. Então, nessas disciplinas, aí sim, o pessoal vai dar um foco maior nesse design dos aplicativos. No nosso caso aqui, eu não preciso disso. Eu preciso, no máximo, escrever na tela o que está acontecendo com a nossa estrutura de dados para ver se está tudo certo. Eu preparei uma aula introdutória aqui. Eu provavelmente já falei disso para vocês, que eu costumo invadir as salas de aula e contar essa mesma historinha. Até lá nas engenharias eu costumo fazer isso. Então, eu não sei se eu já dei essa aula para vocês. Se eu não dei, ou se eu dei, né? Se eu não dei, é bom que vocês vejam ela a primeira vez. Se já viu, a gente faz uma recapitulação, né? Que ela é muito importante aqui para introduzir, né, a disciplina. E também eu acabo contando umas coisas bem legais, né, sobre a computação. Então, vamos fazer isso aí, vai fazer vocês gostarem ainda mais da computação, que é o objetivo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar minha câmera aqui, para não ficar muito lento, e vamos focar aqui nessa apresentação. Eu acho que eu já até disparei ela aqui, assim fica melhor, né? Então, a gente vai falar de tipos abstratos de dados, tá? A gente já falou de tipos de dados, né? A gente não, né? Outro professor já deve ter falado para vocês de tipos de dados. Então, a gente vai falar de tipos abstratos de dados. Mas eu vou acabar abordando tipos de dados também, não se preocupe. Então, eu preciso contar uma historinha para vocês, como é que começou a computação, como é que o computador foi feito, como é que ele funciona, como é que ele trabalha. Então, quem já assistiu essa aulinha aqui, quiser vazar, não tem problema. Eu recomendo que assista de novo, que é bastante interessante. Então, tudo começa num transistor. Para quem nunca ouviu falar, isso é um componente eletrônico, tá? Um componente eletrônico digital. Digital significa que ele assume dois valores, né? E não vários valores. Se ele assumir mais de dois valores, ele não é digital, ele é analógico. Então, o digital é esse carinha aqui que só recebe dois valores. Como é que esse transistor funciona? Ó, ele tem uma perninha, na verdade vocês estão vendo aí três perninhas, né? Nossa, vocês vão chegar em casa, aliás, vocês já estão em casa, né? Vocês vão acabar essa aula aqui, vai falar assim, ó, que professor doido, a gente ia falar de programação, ele começou, jogou um transistor lá e tá falando de eletrônica, corrente elétrica, mas é uma informaçãozinha bacana, vocês vão gostar de contar isso depois para as outras pessoas. Muitos dos profissionais de sistemas não conhecem essa historinha, não sabem como é que o computador foi feito e como é que esses dados se organizam. Então, vamos lá, a gente tem essas três perninhas, a primeira perninha é o coletor, a perninha do meio é a base e a terceira perninha é o emissor.
O objetivo do transistor é funcionar como um interruptor, igual esse que a gente tem para acender a luz. Então, vai chegar uma corrente elétrica nessa perninha do coletor. A gente vai ter que a base vai ser o interruptor. E o objetivo é que essa energia que chegou pelo coletor saia pelo emissor. A base aqui, ela funciona como um portão. Então, se ele estiver desligado, ele não deixa essa corrente sair do coletor e atravessar o emissor. Então, nosso portão está aqui, o nosso abre e fecha o portão seria a base. Para abrir, a gente coloca a corrente elétrica nela, ele abre o portão. Se você quiser fechar, você tira essa corrente elétrica, ele fecha o portão. Bom, dito isso, o que acontece na prática? Eu até coloquei o símbolo eletrônico aqui, se vocês pegarem algum livro, alguma coisa de eletrônica, vocês vão ver que o transistor ele é representado por esse símbolo aí. Então, a corrente elétrica vai passar pelo emissor e, se não sair do outro lado, se não sair zero do outro lado, significa que a minha base está desligada. Então, eu vou ter zero saindo do outro lado, não vou ter informação nenhuma. Por outro lado, se eu vou lá e alimento a minha base, a minha corrente elétrica que entrou ali pelo coletor vai sair pelo emissor. Então, olha só, eu tinha um sinal digital aqui embaixo, que era zero. Agora eu tenho um sinal que subiu e passou para o degrauzinho de cima, que é 1. Então, por quê? Porque o meu transistor está ligado agora. Antes ele estava desligado. Se eu for fazendo isso, ó, desligando a base, meu sinal volta a cair para o degrau de baixo e volta a ser zero, porque o meu transistor desligou. Então, dessa maneira, eu consigo gerar sinais 0 ou 1. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. E isso aqui gera para a gente o que a gente chama de onda quadrada, porque ela tem 2 estágios, ou 2 estados. Ela pode estar desligada, então o sinal vai estar aqui embaixo, ou ela pode estar ligada, o sinal vai estar ali em cima. Bom, então com um transistor, ficou claro, né, para a gente que ele representa um bit. Então vocês já devem ter ouvido falar, né, que o bit é a menor porção computável, né? Então a menor unidade de medida dentro da computação seria um bit. Mas por que é esse bit? Por que é bit? E por que ele é 0 ou 1? Por que ele é binário? É porque ele é baseado num transistor. Então o transistor a gente consegue ligar ou desligar. Se estiver ligado, a gente vai assumir um valor lógico 1, e se ele estiver desligado, a gente vai assumir que é um valor lógico 0. Tá? Por que eu estou falando lógico? Para vocês tentarem associar isso lá com a matemática discreta, né, que vocês já fizeram, com a aula de algoritmos. Então, como a gente vai programar, então a parte da eletricidade passando ali pelo transistor não interessa muito para a gente, interessa mais a lógica. Então, por isso que eu vou falar valor lógico. Então, se o transistor estiver ligado, ele assume o valor lógico 1. Se ele estiver desligado, ele assume o valor lógico 0. Ou verdadeiro, né? O 1 vai ser verdadeiro e o 0 vai ser falso. Tá? Porque a gente está falando de valor lógico. Então, tá aí, ó, acreditem quando eu digo que um bit representa um transistor. Dentro do processador, a gente tem bilhões de transistores, né? Então, a gente teria bilhões de bits. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui com a matemática. Esse bit ele pode estar ligado ou desligado, dependendo do transistor, né? Então, se eu tenho um componente que tem 2 estados, que é o ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, 0, 1, então são 2 estados. Eu tenho só um desse cara, então vai ser 2 elevado a 1. Eu consigo, numa conversão disso para a base decimal, eu consigo representar 2 números. Agora aqui é o seguinte, eu vou usar toda a minha capacidade de desenho, para ninguém rir. Deixa eu abrir aqui o Paint. Ninguém pode rir, vou pegar aqui uma canetinha. Deixa eu ver o tamanho aqui para ficar mais grossinho. Vamos fazer o seguinte. Quem aqui sabe contar? Gente, alguém fala isso. Eu sei. Eu sei. Sabe contar, não sabe? Sei. Então vamos lá, como é que conta? O que é o primeiro número? 1.
Não, é o zero. Zero não, dígito. Ah, A gente começa no zero. Tem um símbolo lá que representa o zero. Então a gente começa por ele. Então a gente começa com o zero, depois vai para 1, para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, deixa eu chegar esse carinha aqui para cima, aumentar aqui o nosso desenho. Queria perguntar se está todo mundo vendo bem esses símbolos na tela aí, se ficou grande o suficiente, porque tem gente que assiste pelo celular. Tá dando para ver? Tá tranquilo? Se alguém quiser que aumente, fala que eu aumento um pouquinho, tá? beleza. Então vamos lá. Esses números aqui, então, são os 10 símbolos que a gente usa na nossa base numérica que a gente aprende no dia que nasce. Cristian, desliga o seu microfone só um pouquinho. Melhor. Beleza, ele tá vazando um áudio aqui. Tá? Então, vamos lá, a gente aprende esses 10 símbolos antes mesmo de aprender a mamar, né? Não sei como, mas o nosso cérebro já sabe desses 10 símbolos aí. Isso aqui é a base decimal. Então, isso não é novidade para vocês, vocês já sabem, né, que isso aqui é uma base decimal. Eu vou escrever aqui decimal em letra maiúscula. Ela é decimal porque ela tem 10 símbolos. Então, vamos lá. Eu falei que ia ensinar para vocês como é que conta, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, ó, 10 números zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar esses 10 números zeros aqui. E transportar eles para cá. Colocar aqui na esquerda os nossos números decimais. Estou bem alinhadinho. Pergunto para vocês: mudou o valor? Essa primeira linha aqui continua valendo zero? Continua, acho que não mudou, não. Mudou nada, né? A segunda linha continua valendo 1, né? A Isso. segunda, a terceira continua valendo 2, a quarta linha continua valendo 3. Por quê? Porque o zero aqui ele não é significativo para a gente. A gente sabe que na matemática, né, que a gente aprende lá na sexta série, que quando tiver zero aqui na esquerda, a gente ignora. Porque ele não tem valor representativo para a gente. Então, a gente sabe que ele está ali, mas a gente ignora. Da mesma maneira, quando a gente fala assim, ó, a gente tem uma função aqui que é x mais 2 igual a 10. Se eu falar para vocês que eu tenho aqui, ó, 1 vezes x, não é a mesma coisa de falar que é x mais 2 igual a 10? A gente sabe que esse 1 aqui, ó, ele não é relevante nessa equação, porque ele vai pegar o x e vai multiplicar por 1. Então, 1x e x é a mesma coisa. Então, de maneira análoga aqui, a gente pode falar, né, que se eu colocar zeros à esquerda ali dos meus símbolos decimais, não vai alterar o valor. Mas olha só que interessante. Vou colocar uma barrinha aqui. Com os 10 símbolos, eu consigo contar até 9. E para me contar até 10, como é que eu vou representar esse 10 agora? O que eu escrevo aqui na linha de baixo? Colocando mais. Vou colocar o 1 e o 0, né? Mas vocês sabiam disso ou vocês só decoraram que depois do 9 vem o 1 e o 0? Vocês já pararam para pensar como é que isso funciona? Foi decoreba mesmo. É meio decorado, né? Porque olha só que interessante. Eu vou até apagar esse 10 daqui. E vou fazer o seguinte. Agora eu vou precisar aumentar minha tela de desenho. Porque ela, desse tamanho aqui não vai dar, não. Bom, vamos lá. Se eu pegar isso aqui tudo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Colocar aqui. Ó, deu certo. E olha só. A gente está falando de decimal, então são 10 símbolos, né? Vocês repararam que desse lado aqui eu coloquei 10 números zeros? Foi isso, né? 10 números zeros. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar 10 número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu peguei esses 10 caras aqui.
Vou arrastar eles, vou tentar, né, arrastar eles. Vou colocar aqui, igualzinho eu fiz com o 0, eu vou colocar aqui. Ó, já começou a ver um padrão aqui, né? Então, o que eu fiz, ó? Eu coloquei os 10 símbolos nessa coluna. Quando acabou, eu comecei de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando acaba aqui, eu vou fazer isso de novo. Eu vou pegar 0, 1, 2, 3 e vou colocar aqui nessa primeira coluna. O que muda agora é a coluna da esquerda. Antes estava tudo 0. Agora, tudo 1. E aqui vai ser tudo 2, né? Então, a formação dos números que a gente conhece é desse jeito. A gente coloca todos os símbolos na primeira coluna e o primeiro símbolo a gente repete ele 10 vezes na coluna da esquerda. Depois a gente repete de novo, coloca todos os símbolos, pega o próximo símbolo, que é o 1, e coloca ele 10 vezes na coluna da esquerda. Depois a gente repete todos os símbolos, pega o próximo, que é o 2, repete ele 10 vezes do lado de cá. Então, assim, com certeza eu acredito quando vocês falam que isso aqui é decorado. Então, vamos complicar um pouco as coisas. Vou precisar da participação de vocês, hein? Vou pegar aqui esse desenho e pegar um quadrado, pegar uma bolinha. Imagina agora que eu acabei de criar uma base numérica e eu estou representando os símbolos dela com esses 4 símbolos aqui. Então, eu não tenho mais uma base decimal. Eu tenho uma base Tava do nome bonito, que começava com quadro. Alguém sugere alguma coisa? Eu pus assim, quadrinumbers. Eu que criei. Então, a minha base chama quadrinumbers. Ela tem 4 símbolos. Agora, eu preciso ensinar vocês a contar com esses 4 símbolos. Por quê? Porque vocês não sabem contar. Vocês decoraram o decimal. Se vocês soubessem contar, vocês me falavam de cara aqui qual que era o próximo símbolo, o quinto símbolo. Qual que é o quinto símbolo? Ó, eu só tenho 4, acabou. Qual que é o próximo? Qual que é o cara que vai entrar aqui? Para falar que ele é o 5. Pode ir pensando aí, enquanto isso eu vou brincando. E seriam 2 losangos? Então vamos lá, vou pegar aqui, ó. Só para ficar mais claro um pouco, né? Vou pegar isso aqui. Aqui. Vou ter que dar uma melhorada. Chegar esse aqui para baixo. Esse aqui para baixo. E esse 3 para baixo. Então vamos lá. E o próximo é o 4, né? Então, ó, só para facilitar, eu vou colocar o que seria essa base quadrinumbers. Cadê o... Não vai deixar o... Não vai deixar, olha que cara chato. Não tem importância, eu escrevo. Então, eu quero saber, ó, na base decimal, que vai estar nessa coluna aqui, como é que seria a representação do 4 em quadrinumbers? O 0 eu já sei que é esse losango. O 1 é o triângulo. O 2 é o quadrado. O 3 é o círculo, é a bolinha. Mas e o 4? Porque eu só tenho 4 símbolos. Qual que seria o 4? Alguém falou 2? 2 losangos, mas eu esqueci dessa parte aí. Eu estudei isso uma vez quando eu era pequeno. É um triângulo e um círculo. Um triângulo e um círculo seria esse cara aqui, né? Então vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez ali, ó. Então a gente já sabe que esses 4 símbolos aqui vão repetir. A gente vai colocar eles aqui embaixo. Então eu já sei que vai ter um losango. Eu só não sei qual que vai ser esse. Então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente colocou o 0 10 vezes, eu vou colocar o 0, né? O nosso 0 aqui é o losango. Então eu vou colocar ele 4 vezes, porque a nossa base agora é de 4. Eu vou colocar ele 4 vezes.
Tá aqui 4 vezes. Significa que, como esse cara aqui é o 0, ele que na coluna da esquerda, ele não é significativo. Então, mesmo ele estando aqui, não muda os valores. Eu vou continuar tendo 0, vou continuar tendo 1, vou continuar tendo 2, vou continuar tendo 3. Acabaram os meus símbolos. Então, eu vou repetir os 4, igual eu fiz aqui no decimal. Vou repetir os 4. E vou pegar o próximo e colocar ele 4 vezes aqui. Então, qual que é o próximo? Se eu já peguei o losango, o próximo é esse carinha aqui, o triângulo. Então, eu vou colocar ele 4 vezes na coluna da esquerda. Bom, com isso, acho que todo mundo já entendeu a regra de formação desses números, não importa a base, né? Se eu tiver numa base 4, a gente vai trabalhar desse jeito. Então, aqui seria o 5 em decimal, aqui seria o 6, aqui o 7. E assim por diante, né? A gente poderia continuar, ó. Acabou, o que eu faço? Pego mais essa coluna inteira, copio, colo, põe aqui embaixo. Igualzinho a gente faz com decimal. E pego o próximo símbolo. Então, o 0 já foi, o 1 já foi, agora é a vez do 2, do quadrado. Pego o quadrado, coloco ele 4 vezes aqui embaixo. Se fosse no quadro negro era mais fácil, né? Eu saía rabiscando e conversando. Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho mais demoradinho, mas o efeito é o mesmo. Então, esse aqui vai ser o 8, esse aqui vai ser o 9, esse aqui vai ser o 10, esse aqui vai ser o 11. Então, é correto dizer que a partir de hoje vocês sabem contar em qualquer base, não é? Ou não? Sim. Quem não sacou essa jogada aqui? E a gente vai fazer isso até acabar os 4 símbolos na coluna da esquerda. Na hora que acabar, a gente passa para a terceira coluna. Vai fazer a mesma coisa. Qual que é a diferença? Então, vamos fazer aqui no decimal, que vocês estão mais acostumados. Ó. O decimal, quando ele tem uma coluna só, a gente está falando das unidades. Quando ele tem 2, são as dezenas. Quando ele tem 3, são as centenas. Então, se eu tenho aqui na coluna 2, que é dezenas, significa que eu vou colocar o símbolo 10 vezes. Então, o 0 vai entrar 10 vezes. Se eu estiver falando centenas, então o 0 vai entrar 100 vezes aqui na terceira coluna. Então, até o 99, eu vou ter um 099. Como o 0 na esquerda não é significativo, então ele não muda o valor do 99. Na hora que terminar os 100 números na coluna das centenas, a gente muda para o próximo, que seria o 1. E começa tudo de novo. Aí eu vou ter 1, 0, 0, 1, 0, 1. Bom, terminou, contei até 999, vou passar para a quarta coluna. Então, a quarta coluna é a coluna do milhar. Então, eu vou ter 1000 zeros, depois 1001, depois 1002. Então, a mesma coisa eu faço com qualquer base, tá? Então, meu quadro numbers aqui seria isso. Bom, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, a gente trabalha na computação com binários. Por que a gente trabalha com binários? Alguém sabe me dizer? Porque o cientista da computação gostava. É porque o computador só entende 0 e 1? E por que ele entende só 0 e 1? Aí eu não sei. Acabei de falar, porque ele é feito de transistores. E o transistor ele só pode estar ligado ou desligado. Então a gente tem essa amarração física. Então se o transistor estiver ligado, passando um choquezinho lá, energia, ele está ligado. O nosso bit está ligado. O valor lógico do bit vai ser verdadeiro, então ele vai estar no 1.
Se ele estiver desligado, o valor lógico do bit é 0. Então, a gente usa binário, não é porque a gente acha bonito, é porque fisicamente tem um transistor lá dentro do computador ligado ou desligado. Por isso que ele é binário. E o transistor só tem 2 estados, ligado e desligado. Por isso que a gente usa binário. Então, como é que seria o contar em binário? A mesma coisa, né? A gente usa os 2 símbolos que a gente tem, 0 e 1. Na hora que acaba, a gente põe 0 e 1 de novo. Na hora que acaba, 0 e 1 de novo. Acabou, 0 e 1 de novo. E assim por diante. Agora, como é que fica a outra coluna? A gente vai ter 0 e 0, 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, 0 e 0. Como é que fica a outra coluna? 0. Agora aumenta, hein? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. E vamos colocar isso aqui em decimal. Ó. 0, 0, 0 em decimal é 0. Esse aqui é 1. Esse aqui é 2. Esse é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui seria o 10, se eu tivesse terminado de fazer ele. É a mesma formação. Então, eu coloco todos os símbolos aqui. Como eu só tenho 2, termina rapidinho. Então, fica 0, 1, 0, 1, 0, 1. De cá, eu vou colocar sempre a quantidade de símbolos, que são 2, elevado. Aqui não tem jeito de eu fazer elevado, né? Então, vai ser assim, ó. Essa coluna aqui, essa primeira, vai ser 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então, eu vou repetir o símbolo só uma vez. Por isso que é 0, 1, 0, 1. Aqui é elevado a 1. Então, eu tenho 2. Então, eu vou repetir o símbolo 2 vezes. Então, vai ser 0, 0, 1, 1. Na de cá, tá vendo? Eu vou crescendo esse elevado. Então, vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, eu repito 4 vezes o símbolo. Aliás, ó, errei aqui, ninguém me contou. Aqui era 0. Então, é 0, 0, 0, 4 0, depois 1. Beleza. Ficou alguma dúvida quanto a isso, os binários? Ou deu para entender beleza? Vou até fazer aqui de novo, porque ficou muito feio, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vamos lá aqui. Vão pensando aí. Se teve dúvida, me fala, para a gente poder passar para frente. Só 2. Por mim tá de boa. Agora eu vou fazer certo. Agora é 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aí seria 3, 4. O próximo aqui, ó, seriam 8, né? 2 elevado a 3 dá 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, 1, 2, aí vai até 8. E isso aqui em decimal seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora ficou certinho minha conversão. Bom, então tá aí. Vamos voltar aqui para o nosso transistor. Então, a gente já sabe, ó, que o meu transistor ele tem 2 estados, ou ligado ou desligado, então o nosso bit também só vai ter 2 estados, ou 0 e 1, ou verdadeiro ou falso. Como eu só tenho 1 bit, então vai ser 2 estados elevado a 1 bit. Com 1 bit só, eu só conto 2 símbolos decimais. Então, ó, imagina que eu tenho 1 bit só. Vamos pegar de cá. Então, eu tenho só 1 bit. Então, ele vai estar desligado ou ligado. Então, 0 ou 1. Isso aqui em decimal é 0 ou 1. Então, eu consigo contar até 1 em decimal com 1 bit só. Vamos deixar ele reservadinho aqui do lado. Se eu comprar outro transistor, agora eu tenho 2 transistores, ou seja, eu tenho 2 bits, então eu vou ter 2 estados elevado a 2 bits.
2 elevado a 2 dá 4. Então, eu consigo contar até 3. Que é o 0, 1, 2, 3. Se eu comprar outro transistor, 2 elevado a 3, que dá 8. Então, eu consigo contar de 0 até 7. Vamos lá, vamos aumentando. Ó. 4. E tá vendo que eu estou colocando o transistor sempre na esquerda? Por causa disso. Ó. Quando eu tinha um só, eu estava colocando na primeira coluna. Se eu tiver 2, eu vou ter 2 colunas. Então, beleza. 5 bits, 6 bits, 7 bits e o número mágico da computação, 8 bits. Então, se eu tenho 8 bits, eu tenho 1 byte. Lembra disso, né? 1 byte é igual a 8 bits? Então, 1 byte é igual a 8 transistores. Se eu tiver 1 byte alocado na memória, você pode ter certeza que lá dentro do processador vai ter 8 transistores esperando para você usar eles. Com 8 bits, com 2 elevado a 8, eu consigo 256 combinações. Ou seja, eu consigo contar de 0 até 255 em decimal. Então, isso aqui também é um número mágico. Por que a gente sempre fala? Computador é 32 bits, 64, a memória é de 128, o SSD é de 256. É porque são múltiplos de 8. Então, o número 8 na computação ele é meio mágico mesmo. Deveria ser o binário, né, o 2, mas é porque eles preferiam arranjar eles de 8 em 8. Então, vamos lá, vamos ver que interessante. Ó. Se eu tenho 8 bits, eu tenho 1 byte. Imagina agora que a gente vai, então, criar uma variável na memória. Acho que eu posso apagar isso aqui tudo, né? Apagar tudo. Imagina que eu tenho, então, uma variável do tipo inteiro, vou chamar ela de i, e vou guardar um número dentro dela. 3. Então, isso é a gente já está falando de linguagem de programação. O que acontece na memória do computador? Você está falando para ele guardar um inteiro. Então, ele precisa saber quantos transistores ele precisa reservar para um inteiro. Então, vamos imaginar que a linguagem de programação que a gente está usando, um inteiro, ela ocupa 1 byte. Então, se eu declarei que eu tenho um inteiro, essa variável chama i, e eu estou jogando o número 3 lá para dentro, significa que na memória do computador, eu tenho 8 transistores lá disponíveis para mim, e eu vou usar eles na memória para poder representar esse número 3. Então, olha só que eu vou fazer aqui bonitinho. Bonitinho e mal feito, né? Vou fazer umas caixinhas aqui. Cada caixinha dessa vai ser um transistor. Vou tentar, né? Tenham paciência comigo. Beleza, agora na computação tudo a gente copia, né? Então eu vou copiar esses caras aqui e jogar aqui. Beleza, tem lá meu byte, está aqui. Então, meu inteiro, nessa linguagem de programação que a gente está inventando aqui agora, ele tem 1 byte. Então, significa que eu tenho esses 8 transistores aqui que eles podem estar ligados ou desligados. Então, vamos lá. Quanto que é o 3 em binário? Vocês sabem? De cor? Não, né? A gente decorou só o decimal. Vamos pegar aqui uma setinha. Ó. Vamos pegar a calculadora. Ela vem nesse padrão aqui, né? Mas ela tem uma versão programador, que é interessantíssima. Então, eu vou pegar aqui o número 3, vou digitar 3, e ele vai falar para mim em binário o que ele é, ó. 0011. Então, beleza, eu vou pegar aqui, vou pôr 1 aqui, vou pôr 1 aqui, e o resto é tudo 0, né? Concorda que o resto é tudo 0? Na prática, o que significa?
todos esses transistores aqui estão desligados. E só esses dois estão ligados. Isso na prática acontece lá dentro do computador. Então é assim que a gente representa uma variável inteira na memória. Então depende muito da linguagem de programação. Se eu pedir para vocês colocar um número aqui, ó, 300, nessa variável i, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar certo, não vai? Vai dar erro? Alguém tem uma ideia? Eu imagino que não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Vamos testar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou limpar aqui o meu negócio. Vou colocar 1, 2... deixa eu ver se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Aqui, vou passar minha calculadora para binário, né? Eu cliquei aqui no binário. Agora eu vou digitar em binário. Não, vou fazer do jeito que eu estava fazendo. Deixa em decimal. Eu vou colocar 300. Olha só o que ele vai falar para mim, ó. Tá vendo? Essa última parte aqui, ó, dá os meus 8 transistores. E ele está me pedindo mais 4. Então, nessa linguagem de programação que eu inventei agora, eu não consigo colocar 300. Porque eu só tenho essa parte aqui, ó, só esses 8. Então, qual que é o máximo que eu consigo guardar, né? A gente até falou. O máximo que eu consigo guardar é esse número aqui, ó, 255. O 255 seria todos os meus transistores ligados. Todos os 8. 255. Então, para mim guardar números maiores, a minha linguagem de programação teria que ter outro valor aqui, ó. Eu teria que ter mais bytes. Mas, beleza, para mim tá ótimo. Eu quero só de 1 byte mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para a apresentação, ver se tem alguma coisa interessante lá. Tem. Eu já resolvi o problema, então, de armazenar números decimais no computador, né? Usando esse byte aqui. Pergunto para vocês, como que eu vou falar para o computador que o número é negativo? Aí lascou, né? Que a gente falou só em número positivo até agora. Como é que eu resolvo esse problema? Imagina que a gente está lá em 1950, pensando na arquitetura do computador, como é que a gente ia criar esse computador só com transistor? Como é que eu ia representar número negativo? Alguém tem alguma sugestão? Ó, uma dica é pegar esse cara aqui, ó, o bit menos significativo. Lembra que se esse cara aqui for 0, eu não altero os valores que estariam para cá, para a direita, né? Então eu posso simplesmente pegar ele e olha só a jogada. Tem alguém com o microfone chiando, acho que é o Lucas. Se quiser desligar, Lucas, aí beleza. Então, ó, se eu resolver pegar esse cara aqui e fazer o seguinte, ó, se esse cara for 0, o número quer dizer, 0 é falso. Então, se for falso, esse número é negativo. E se ele for verdadeiro, esse número é positivo. O que vocês acham disso? É uma ideia, né? Qual que é a desvantagem? Agora, a desvantagem é que eu não tenho mais os 8 bits para guardar o meu número. Eu vou ter só 7. Então, eu já não consigo mais, vamos voltar lá na calculadora, eu já não consigo mais pegar o 255 e jogar lá dentro, porque ele não pode usar os 8. Ele tem que usar no máximo 7. Então, teria que ter assim, ó, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quer dizer, eu só posso ocupar o 7. Esse mais à esquerda aqui, eu tenho que deixar livre para ser positivo ou falso. Esse número, basta a gente fazer... Lembra que 2 elevado a 8 dá 256? Então, é porque eu tinha 8 bits. Se eu fizer 2 elevado a 7, dá 127. Então, eu consigo contar de 0 até 126. Então, vamos testar se é isso mesmo. Se eu colocar 126 aqui. 127, né? É 127 mesmo. Então, desculpa,
2 elevado a 7 dá 128. Eu consigo copiar, gerar números de 0 até 127. Então, se eu pôr o 127 aqui, eu teria os meus 7 bits ligados e tá livre aqui o meu bit menos significativo para me falar se ele vai ser positivo ou negativo. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer isso. O bit menos significativo vai servir para falar se o meu número é positivo ou negativo. Então, vamos lá. Na minha linguagem nova agora, a capacidade da minha variável inteira acabou de cair para, no máximo, 127 positivo ou menos 127. Eu consigo guardar esses dois números lá dentro. Como é que eu faria isso? O menos 127 ia ser 0, tudo 1, e o mais 127 seria 1 e tudo 1. Genial essa saída, não é? Alguém concorda que foi genial? Eu precisava que alguém falasse genial. Interessante. Genial pra caralho. Beleza, se eu quiser aumentar a capacidade, então, da minha variável, eu não quero mais 1 byte, eu quero 2. Beleza, eu pego, copio esse cara aqui, coloco do lado de cá. Deixa eu colocar direitinho para ficar bem bonitinho. Agora eu passo a ter 16 bits. E como é que fica o lance do positivo ou negativo? Continuo usando o menos significativo. O menos significativo é sempre esse cara aqui. Sempre o último. Então agora eu consigo guardar na memória um número 2 elevado a 15. Porque são 16, né? Eu tiro 1, sobra 15. Então eu consegui usar na memória o número elevado a 2 elevado a 15, que eu não tenho a menor ideia que número que é esse. Vamos fazer lá na calculadora. Deixa eu tirar a calculadora do programador e colocar científica. É esse cara aqui? X? Não, não é. 2 elevado... Não, não é isso. Alguém sabe fazer? Me ensina? É esse cara E aqui. o elevado a Y, se não me engano. Como é que é? É embaixo X. da. Esse aqui? Isso. 2 elevado a 15? Isso. Ah, isso mesmo, é esse número. 32.678. O dobro desse cara, né? Vezes 2 é 65535. 536. 65536, que seria os 16 bits se eu pudesse usar os 16, mas eu só posso usar 15 porque um vai ter que ser usado para falar se é positivo ou negativo. Então é isso, 32.768 se a gente tivesse 2 bytes. Só que positivo ou negativo. Então, menos 32.768 até mais 32. Quer dizer, se a gente for pensar bem, ele continua guardando os 16 estados, né? 2 elevado a 16 estados. Só que do positivo do negativo até o positivo. Cara, computação é sensacional. Vamos lá, a gente já resolveu então o problema de guardar número inteiro, né? E de positivo e negativo. Então, vamos lá, a gente já tem aqui um tipo de dado inteiro. Então, o tipo de dado é desse jeito que funciona. Agora, vou passar mais um problema, né? Só tem problema, nunca resolve. Números decimais. Como é que eu vou fazer aqui com números decimais? Vamos lá, vamos voltar aqui para a tela. O que eu vou fazer com o número decimal? Porque, beleza, tudo isso aqui que a gente falou, assim, é meio até intuitivo, é meio óbvio, né, que é inteiro. Mas agora lascou, agora eu preciso de decimal. Qual que é a ideia? Ó? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar do lado de cá e vou falar o seguinte. Quantas casas decimais, ou melhor ainda, vamos desenhar um decimal aqui para a gente ficar olhando para a cara dele. Vou pegar aqui, 276. 2,76.
Então, vou apagar esse cara aqui, apagar esse aqui. Vou apagar esse cara aqui. Onde tiver um, eu vou apagar. Beleza, vou mexer esse cara. Esse cara tudo de zero, né? Vou pôr um zero aqui, um zero aqui. Tá tudo tortinho, mas acho que dá para entender. Vamos imaginar que nosso número lá na memória está zerado, a nossa variável. Não tem nada nela. Então, isso aqui vai ser tudo zero. Então, olha o que eu acabei de fazer. Quando eu tiver um decimal, esse decimal aqui não é a base, tá? Vou até mudar isso. Vamos falar float, um ponto flutuante. Porque ele tem casas decimais aqui. Pode ser float? Então, float é a mesma coisa que decimal, que é a mesma coisa de fração. Esse decimal aqui não é o decimal de base decimal, tá? É o decimal que tem coisa depois da vírgula. Tá tranquilo isso, né? Então, vamos imaginar que esse cara aqui, esse tipo de dado decimal, ele vai ser 3 bytes. 2 para a parte inteira e 1 para a parte decimal. Ou flutuante, ou fração. Então, esse aqui que eu acabei de fazer. Eu tenho 2 bytes aqui para a parte inteira e 1 byte para a parte decimal. Então, para mim representar esse 2,76, o que eu vou fazer? Vamos lá na calculadora. Vou quebrar o número em 2. Então, vou pegar aqui programador de novo. Então, a primeira parte vai ser o 2. O 2 em binário é 1, 0. Então, eu vou vir aqui, vou tirar esse 0 daqui. Vou colocar o 1. E ele é positivo, né? Então, se ele é positivo, esse carinha aqui tem que ser 1. Então, beleza. Na parte inteira da variável, eu guardo o 2, que é essa parte inteira aqui. A gente guardou o 2. E a parte decimal, que é o 76, eu vou guardar de cá. Então, eu vou lá na minha calculadora, digito 76, vejo que número que vai dar. Ó. 0100 1100. Então, 01. Então, aqui tem 1. E esses dois aqui tem 1. Então, tá aí, ó. Na memória do computador, ele vai pegar todos os meus transistores lá que eu tenho reservado para essa variável, vai ligar esse, vai ligar esse, vai ligar esse, vai ligar esse, vai ligar esse. Para o computador, ele não sabe que isso aqui é um número decimal. Ele só sabe quais os transistores estão ligados. Aí a gente usa lógica, né, para converter isso, né, para o que a gente quer. Então, o valor lógico disso aqui é 2,76, porque a gente convencionou que a minha variável do tipo decimal ela ia ter 3 bytes, 2 bytes eu vou guardar a parte inteira e 1 byte eu vou guardar a parte decimal. Como esse cara aqui só tem 8 bits, significa que eu posso colocar no máximo 2,255, né? Se eu colocar 2,256, esse cara aqui já não guarda. Então, se eu precisar de uma precisão maior do que isso, eu tenho que pegar outro byte inteiro e colocar aqui. Aí a minha variável passaria a ter, né, 4 bytes, 2 para a parte inteira, 2 para a parte decimal. Bom, apesar de a gente ter falado um monte de coisa inédita aqui, eu acho que foi fácil o entendimento, né? Alguém não entendeu, alguém ficou boiando.
Por enquanto tá tranquilo. Então, quer dizer, esse jeito aqui de separar a parte decimal da parte fracionada foi genial também, não foi? Bastante, o cara deve ter criado cabeça para Uma chegar nisso. ideia, então foi uma ideia fantástica. Mas vamos lá, que não acabou. Então a gente já tem o tipo de dado inteiro, tem o tipo de dado decimal, que é o que tem casa depois da vírgula. E agora a gente tem o caractere. Agora lascou, né? Então como é que eu vou escrever A, B, C, D, E, F, símbolos, números? Porque isso aqui, ó, é um símbolo. Ele não é o número 3, ele é o símbolo do número 3. Então ele é um caractere. Então, ele é diferente do número 3. Então, como é que eu vou representar isso? Por que eu preciso desse caractere? Porque é isso aqui que o computador vai mostrar para o usuário conseguir entender que esse monte de transistor ligado e desligado aqui é isso, é um conjunto de símbolos. Então, por exemplo, esse número que a gente fez aqui, o 2,76. Então, eu teria que ter 4 caracteres. O 2, né, o símbolo do 2, o símbolo da vírgula, o símbolo do 7 e o símbolo do 6. Então, são 4 caracteres. Aí ele vai pegar esses símbolos, vai imprimir na tela, aí o usuário vai ver esses símbolos. O que o usuário está vendo é um desenho, concorda comigo que é um desenho? 2,76? Sim. É um desenho. Mas lá no computador, lá dentro dele, esse desenho representa esses bits aqui ligados ou desligados, esses transistores. Então, beleza, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou resolver isso agora? Porque o computador só sabe ligado e desligado. Como é que os caras resolveram isso? Também, né, já que eles já fizeram um monte de coisa genial até agora, eles não iam deixar passar batido esse último, né? Então vamos fazer o seguinte, vou abrir uma janela nova aqui, nós vamos procurar um negócio chamado tabela ASCII. Então eles inventaram uma tabelinha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Eles inventaram uma tabelinha. Então cada tabela vai ser representada por um número. A tabela aqui está horrível. Acho que eu tenho uma melhor aqui. Aqui. Então vamos fazer o seguinte, para vocês entenderem essa tabela que eu pus aqui, essa tabela, na verdade, ela só tem 3 colunas. Essa primeira aqui, ó, é o símbolo, a segunda é o valor dela em binário e a terceira é o valor dela em decimal. Só que são vários símbolos, então ela não ia caber aqui na minha tela. Então eu recortei e colei aqui do lado. Então começa de novo, ó, símbolo, binário, decimal, símbolo, binário, decimal. Então eu cortei 4 vezes e pus aqui um do ladinho do outro, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Não coloquei todos, tá? Porque tem muito mais. Por que tem muito mais? Olha só que sacada que os caras tiveram. Vamos pegar aqui a letra A. A letra A, eles pensaram o seguinte, então para representar a letra A, eu vou pegar um byte inteiro e vou dar um número para essa tabela, para esse cara, para essa A aqui na minha tabela. Então o A vai ser o símbolo 65, o B vai ser o 66, o C o 67 e assim por diante. Cada símbolo desse recebe um número. Então o 0 vai ser o 48, 1, 49. Bom, se a gente tem o valor desse símbolo em decimal, a gente converte ele fácil para binário, né? Então, ó, 65. Vamos pegar o 65 aqui na nossa calculadora. 65. Em binário, ele vai ser esse valor aqui. Então, basta eu pegar um byte e falar assim, ó, para cada caractere que o usuário precisar, eu vou reservar um byte para ele. Então, vamos voltar para o nosso desenho. Vou pegar do lado de cá, que eu não escrevi ainda. Então, um caractere vai ser igual a 1
byte. Por quê? Porque com esse 1 byte eu consigo contar até de 0 até 255. Então eu posso ter 256 símbolos numa tabela. Conforme esse número, eu sei qual símbolo que é. Então, um caractere é igual a 1 byte. Tá? Então, eu posso ter 256 símbolos. Aqui na minha tabelinha que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei alguns, só os mais importantes. Porque tem vários símbolos aqui, né? Porcentagem, e-comercial, tem... sei lá, tem um monte. Setinha para cima, setinha para baixo. Aspas simples, aspas duplas, crase, acento. Então, asterisco, barra, contrabarra, barra para um lado, barra para o outro. Então, são vários os símbolos. Mas 256 eu consigo representar todos os símbolos que a gente precisa. Jogo nessa tabela aqui. Antigamente, quem programa as linguagens mais antigas precisava saber essas coisas de cor. Precisava saber, precisava imprimir o A na tela, lá no monitor. Então, eu tenho que saber que o A é o 65. Então, assim, eu não sou velho, mas eu decorei. Eu decorei que jeito? O A maiúsculo vai ser o 65. Como eu sei que o B vem depois, então basta eu ir somando. Ó. O B vai ser o 66, o C vai ser o 67, o D o 68. Então eu decoro o A e depois eu conto na cabeça aqui até descobrir qual que é o número que eu quero. Então, por exemplo, eu sei que o A é o 65. Quanto que é o E? Então vai ser A65, B66, C67, D68 e 69. Então, beleza, já decorei todos os maiúsculos, né? Decorando só um. Aí eu decorei o A minúsculo, que é o 97, tá aqui ele. Ó. O A minúsculo é o 97. Mesma coisa, se eu quiser o E minúsculo, eu vou contando de cabeça até eu chegar no 101. Com isso, eu já decorei todos os maiúsculos, todos os minúsculos. E os números eu decorei também. Ó. O 0 começa no 48. Então, só eu somar 48 com o número que eu estou buscando. Então, eu quero 0, 48 mais 0. Quero 3, 48 mais 3, dá 51. Quero 6, 48 mais 6, dá 54. Beleza, vocês não precisam decorar isso, porque vocês nunca vão programar uma linguagem antiga dessas. Vão programar só a linguagem de alto nível. Então, o próprio computador já converte isso para a gente. Eu só falei disso aqui para vocês entenderem que um símbolo, né, um caractere, ele usa 1 byte para poder representar esse caractere. Beleza? Então, a gente resolveu inteiro, decimal, caractere. Faltou um tipo de dado aqui que eu nem pus ele, que é o booleano, né, que é o verdadeiro ou falso. Então, não preciso nem contar para vocês, né, que um booleano é um bit. É 0 ou 1. Né? Então, eu nem pus ele aqui. Bom, com isso, então, a gente tem como é que a gente representa os tipos de dados na memória, usando transistor. Fantástico, não foi? Divertido? Ou não? Tem alguém bravo aí que não gostou? Vamos, gente, conversa comigo. Curti. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Eu vou só passar uma geralzinha, então, tipo de dado em uma linguagem de programação, né? É importante a gente classificar esse tipo em constante, variável e valores gerados por expressões e funções de acordo com o seu tipo de dados. A parte das expressões e funções, eu não vou explicar agora não, para não confundir muito vocês, a gente vai entrar nisso e vai ser fácil também. Só não vou embolar muito agora, mas eu queria falar muito de constante e de variável. Por que a gente dá o nome de variável para esses conjuntos de transistor que a gente põe na memória? Porque como eles vão ficar desligando ou ligando, né, para poder formar um número, o estado deles é variável, eles vão ficar variando. Uma hora vai estar ligado, uma hora vai estar desligado, dependendo do número que a gente vai colocar lá dentro dessa variável. Por isso que chama variável, porque esse número muda. Beleza. Alguém sabe o valor do π de cor? 3,14. Esse número muda? Não. Nunca? Não consigo afirmar. Nunca, ele nunca muda. Consegue sim, pode acreditar em você. Ele nunca muda. Então esse número, a gente pode falar que ele não é uma variável, não pode? Pode.
Mas se eu for fazer um programa que eu preciso do pi, eu vou jogar esse pi dentro de uma variável? Não precisa. Não precisa jogar isso numa variável. Eu jogo ele dentro de uma constante. Então, eu posso declarar no meu programa variáveis e constantes. É a mesma coisa. A gente vai dar um nome para ela, vai falar qual que é o tipo de dado e vai colocar um valor. Qual que é a diferença? A constante, eu dou um valor para ela na hora que eu declaro ela e não mexo nunca mais, porque ela é constante. Então, se eu falei assim, ó, int não, né? Decimal pi é igual a 3,14. Acabou. Nunca mais eu vou mexer nisso. Toda vez que eu for usar o pi, ele vai ser esse valor. Ele não vai ser variável, vai ser constante. Aí se eu pego, por exemplo, a temperatura. Então vai ser um decimal também. Decimal, temperatura igual, vai lá e lê o termômetro. Aí vai pegar lá 23 graus. Beleza. Aí daqui 10 minutos eu falo para ele, vai lá e lê o termômetro. Aí já está em 80 graus. Quer dizer, mudou. Então isso é uma variável. Então esse valor muda, eu vou guardar isso em variável. Tranquilo então, né? O que é variável e o que é constante? Então, o tipo de dados deve caracterizar o conjunto de valores a que uma constante pertence ou um conjunto de valores que pode ser assumido por uma variável ou gerado por uma expressão e função. Então, essa parte da expressão e função ignora. E o terceiro aqui, um tipo de dados elementar, ou seja, primitivo. Então, hoje, toda a aula, eu só falei de tipo de dado primitivo, que é o que toda linguagem tem. Ele precisa saber como é que representa um inteiro, como é que representa um negativo e um positivo, como é que representa um número fracionado e como é que representa um caractere. Toda linguagem, e um booleano, um verdadeiro ou falso. Toda linguagem de programação vai ter esses tipos, esses 5 tipos de dados, esses tipos primitivos, tá? E eles são caracterizados por um domínio de valores. Então, o que é o domínio de valores? O conjunto de valores pelos quais ele é responsável. Então, se eu falo para você que a minha variável vai guardar um inteiro, então qual o domínio de valores? São os números inteiros. Se eu criar uma variável inteira e falar que eu quero jogar um número fracionado lá dentro, não vai dar certo, porque ela não pertence a esse domínio. Ela tem que pertencer ao domínio dos inteiros. Tá? Então, esses domínios, né, eles podem ser numerais, textos ou símbolos. Então, é muito importante a gente sempre ter em mente esse negócio dos símbolos, tanto para poder contar, né, que a gente não sabia contar, a gente só tinha decorado, quanto para o computador representar isso e imprimir na tela para o usuário ver. Então, o que ele imprime na tela são símbolos. Se ele imprimir o 1 e o 2, não significa que aquele 1 e o 2 é 12, tá? O que ele está mostrando para a gente são 2 caracteres, onde o 1 é o 49, o 2 é o 50, naquela tabela. Então tem que ficar isso bem claro, porque vai ter hora que a gente vai estar trabalhando com números, a gente vai estar trabalhando com o valor e outra hora com o símbolo, que é o que a gente vai usar para fazer cálculo e outro que a gente vai usar para mostrar para o usuário o resultado desse cálculo. Então, só isso que a gente tem que tomar cuidado. Beleza, então, tipos de dados primitivos, a gente já tem ele aí, dependendo da linguagem de programação, vai ser char, int, integer, bool, boolean, float, decimal, real. Então, são vários os tipos aí primitivos. Mas tranquilo, né? Tipos de dados primitivos, a gente matou a pau aqui. Agora eu tenho o tipo de dados estruturados, que é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina inteira. Por quê? O jeito de armazenar esses valores primitivos na memória, o computador já sabe sozinho. Aquela linguagem de programação já deu isso para ele. Agora eu quero colocar coisa mais complexa. Eu quero, por exemplo, quero guardar um aluno. Qual que é o tipo de dados do aluno? O aluno tem isso aí tudo de propriedade. Ele tem matrícula, nome, CPF, e-mail, endereço, data de nascimento. Como é que eu guardo isso na memória? Né? Então é isso que a gente vai estudar. Olha só, cada tipo desse aqui eu consigo reduzir num tipo primitivo. Então, juntando isso tudo, esse conjunto, eu posso chamar ele, criar um tipo de dado novo chamado aluno. Para o computador passar a entender que quando eu falar aluno, eu estou falando disso aqui tudo.
Tá? Então tá lá. Ó. Como é que eu acesso essas variáveis aqui dentro? Aluno.matrícula, aluno.nome, aluno.cpf. Porque eu preciso chegar lá na informação, né? Então esse aqui é o jeito que a gente endereça essa informação. Então, beleza, um tipo de dados estruturado ou complexo define, em geral, uma coleção homogênea do mesmo tipo de valores elementares estruturados ou agregados de valores de tipos diferentes. Então, pode ser do mesmo tipo ou pode ser tipos diferentes. A gente reparar aqui, ó, tem vários tipos diferentes, ó, inteiro, string, data. Então, é isso. O programador pode definir tipos de dados estruturados para armazenar as informações que seu programa precisa manipular a partir dos tipos de dados primitivos. Quer dizer, a gente vai usar isso aqui, né, tipos de dados primitivos, para gerar os nossos tipos de dados complexos. Então, o programador pode fazer isso. Vou pegar um exemplo aqui muito bobinho, ó, um ponto. Um ponto na tela aqui, no X e no Y. Vamos pegar um plano cartesiano. Então, eu quero representar um ponto. O ponto tem dois valores, né? O valor dele no eixo X, o valor dele no eixo Y. Então, já tem duas informações numa variável só. Então, eu vou lá e crio uma estrutura, ponho o nome nela de ponto e crio duas variáveis lá dentro. Um para o valor X, outro para o valor Y. Então, a partir de agora, eu tenho meu tipo de dados chamado ponto. Muito legal, né? O tipo de dado abstrato, então, é isso. É um modelo matemático, né, que a gente vai encapsular modelos de dados, né, conjunto, né, de dados que a gente vai misturar lá do jeito que a gente quiser, de dados primitivos, e ele tem uma coisinha a mais. Além dele guardar as informações, eu ainda posso programar ele para realizar operações, né, para ter ações. Também não vou entrar no detalhe muito aqui agora. Mas o tipo abstrato de dados ele é um pouquinho mais inteligente do que o nosso tipo de dado estruturado. Que o tipo de dado estruturado é só dados. Aqui eu já estou misturando com ação, com operações, coisa que ele pode fazer. Vou entrar nesse assunto bem devagarzinho também, para não assustar ninguém. Eu ia dar um exemplo aqui, não sei se eu entro nisso agora, mas vamos lá, imagina que é a fila do banheiro. Chega uma pessoa para ir no banheiro. Tem alguém lá dentro, tá ocupado. Então ele vai ter que ficar aqui na fila, né? Chega uma segunda pessoa, chega uma terceira pessoa, chega uma quarta pessoa, vai formando essa fila aqui. Essa primeira pessoa aqui, ele é o primeiro da fila. Se alguém daqui de trás tentar passar na frente, vai dar briga, né? Porque já tem uma ordem pré-definida que quem chegou primeiro vai no banheiro primeiro. Quem chegou em segundo, vai em segundo e assim por diante. Então, a gente já sabe, né, que uma fila funciona desse jeito. Então, o mecanismo de funcionamento da fila é quem chegou primeiro vai na fila, depois o segundo, depois o terceiro, depois o último. Beleza. Então, nessa estrutura de dados que eu estou falando para vocês aqui, ó, isso aqui tudo é uma estrutura de dados. Né? Uma fila é uma estrutura de dados. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho um nó, que vai ter uma informação, e uma referência para os outros nós. Então, dentro da minha fila, uma pessoa que está aqui na fila do banheiro vai ser um nó. E ela vai ter uma informação, por exemplo, o nome dela, o CPF dela, o que eu precisar para identificar. Para ir no banheiro, basta o nome, né? Acho que, na verdade, nem o nome, né? Basta só a própria pessoa mesmo. Mas imagina que a gente precisasse do nome para poder ir no banheiro. Então, ela ia guardar essa informação, que é esse nó ia guardar a informação que é o nome da pessoa. Como é que a gente representa esse nó? A gente vai criar uma caixinha. De um lado dessa caixinha, a gente vai colocar os dados. Então, por exemplo, o nome do cara que está aqui em primeiro. E do outro, uma referência. Para que eu vou usar essa referência? No caso da fila, eu vou usar ela para falar quem que é o próximo da fila. Então, esse cara aqui é a pessoa que está na frente. E esse X aqui vai ser uma referência, uma setinha, apontando para quem vai ser o próximo da fila. Tá? Então, vai ser uma seta. O próximo da fila vai ser outro nó. Aqui vai ter o nome dele. E ele vai ter uma referência para o
próximo da fila. Então, olha que interessante. Eu consigo, desse jeito, amarrar esses nós de maneira que o computador vai passar a entender o que é uma fila. Porque para a gente é fácil, né? Nós humanos, uma fila é fácil. Agora, para o computador começa a fazer sentido. Ó. Ele vai ter uma informação guardada na memória, usando um tipo de dados, pode ser simples, né? Primitivo, ou pode ser um tipo de dado complexo. No caso aqui, como a gente está usando uma pessoa, essa pessoa poderia ter nome, sobrenome, endereço, telefone, ou não, bastava um número. Só eu sou o primeiro da fila, eu sou o número 1, esse aqui é o número 2. Então eu ia guardar aqui o inteiro. Então aqui dentro ia estar o número 1, esse cara ia estar apontando para o número 2, esse cara aqui ia estar apontando para o número 3. Dessa maneira o computador sabe sair do número 1 e ir passando por todos os nós até chegar no último da fila. Sensacional, né? Aí eu criei algumas funções para fazer isso, adicionar o próximo. Eu posso perguntar quantas pessoas tem depois de um determinado nó. E assim por diante. Deixei aqui uma pequena referência, né, para vocês. Vou interromper a gravação da aula, que eu acho que a gente já tem 1 hora de aula, né? Para não ficar muito pesado para quem não veio.